Bem-vindos ao canal Loucas por Sobrancelha. Nesse vídeo eu vou te ensinar como se faz um design perfeito numa sobrancelha grossa, sem deixar de ser natural, sem perder essa estrutura tão linda que ela tem. Para iniciar, vamos fazer aqui a higienização. Já passei o adstringente, pode ser um sabonete também antisséptico. E junto com uma escovinha, estou fazendo a esfoliação com um bom esfoliante. Esse daqui é o da Farmax, ele tem essência de morango, tem essas pedrinhas bem fininhas. E para dar um agrado melhor para minha cliente, eu vou aplicar uma pasta com esse pozinho, que é a argila verde, onde ela vai desintoxicar e tirar um pouco da oleosidade dessa pele, uma pele acneica de uma jovem. Isso também vai dar uma revitalização nesses pelos. Não é necessário esperar secar essa pasta, essa argila. Apenas 3 minutos é o suficiente para poder ter um efeito aí. Para iniciar uma linha comum, eu passei o lápis preto para poder fazer a marcação. Interessante também que você possa enxugar bem essa pele para poder transferir o lápis, a marcação para a pele da cliente. Então, sem oleosidade, a gente vai poder estar começando o design da sobrancelha dela, fazendo as marcações com linha e usando o paquímetro também. Eu vou fazer 2 linhas, na verdade foram 3 linhas na vertical, linhas retas, para que a gente possa marcar o início das sobrancelhas e agora o final também dos pelos. Que nós possamos usar o paquímetro para medir com precisão os lados iguais. Agora eu vou comparar o tamanho dessa sobrancelha, o comprimento para os 2 lados, para que a gente possa fazer sobrancelhas iguais, tá bom? O paquímetro que vai te dar essa precisão, então é uma ferramenta indispensável para o seu design. Agora vamos fazer a linha do ponto alto, linha paralela à outra linha que a gente já tinha feito do ponto final. Você vai fazer o quê? Vai fazer um movimento de 45 graus para o início das sobrancelhas. Assim você encontra o ponto alto. Nesse canal eu também tenho outros vídeos onde eu falo especificamente de como encontrar o ponto alto das sobrancelhas, que é uma dúvida muito comum entre as designs de sobrancelhas e para quem está começando também, né? Então, vamos apagar, limpar todas as marcações que não vão ser úteis pra gente, também para não atrapalhar o nosso design. Repetindo o mesmo processo aqui, nesse outro lado da sobrancelha. Linha inclinada a 45 graus, ó, fazendo um Vzinho no sentido do início das sobrancelhas, você encontra o ponto alto delas. Feito as 3 marcações do início, do meio e do fim, vamos comparar se tá batendo, se os 2 lados estão iguais com o paquímetro. Tudo certinho, agora vamos fazer as linhas na horizontal. São as 3 linhas de base. Primeira linha é a linha de base da sobrancelha, tem que ser uma linha reta, linha de espessura, sempre bem próxima aos pelos. Nada de deixar essa sobrancelha mais grossa do que o que já é. Vamos fazer a limpeza sem mexer nessa estrutura, sem deixar as sobrancelhas finas. Com a canetazinha em gel branca, a gente vai fazer a marcação dos pontos, onde a gente vai poder ligar esses pontos. Esses pontos, eles têm que se encontrar, as linhas, elas têm que bater certinho. A gente vai poder o quê? Comparar a espessura do início, se tá tudo ok. E vamos comparar também com a espessura do ponto alto do corpo da sobrancelha. Lembrando que essa medida tem que estar menor do que o início. A largura do ponto alto tem que ser um pouco mais fina do que o início das sobrancelhas. Agora, vamos ligar os pontos, sempre riscando, passando o lápis na linha. Sempre, para poder essa marcação ficar bem visível. Ligando os pontos do início da sobrancelha, passando pelo ponto alto até o ponto final. Sempre bem próximo aos pelos. Tudo que vai ficar para fora dessa marcação será os pelos que a gente vai ter que remover para poder tirar esse excesso. Ó, observa que eu não estou afinando a sobrancelha, eu estou mantendo essa sobrancelha ainda grossa, mas eu vou fazer uma limpeza e uma retirada desse excesso de pelo que ela tem. Tá? Então, sempre se atentem às marcações bem nítidas para que você possa se basear por elas, para poder fazer a remoção dos pelos que vai ficar somente para fora. Então, com uma escovinha, você vai pentear as sobrancelhas para que você possa ter uma visão melhor
do que dos pelos que vai ser tirado. O excesso de pelo, você vai ter que cortar as pontinhas, no sentido que o pelo cresce. Geralmente nessa região eles crescem para baixo e do ponto inicial elas crescem para cima. Com o algodão molhado, sem tirar a marcação, você vai passar a navalha para poder fazer a retirada desses pelos somente até a marcação, respeitando essa estrutura. Por que que eu estou utilizando a navalha? Primeiro, porque ela me dá um bom alinhamento. Segundo, porque a minha cliente, ela não gosta de sentir dor, ela não suporta a retirada dos pelos puxando com a pinça, nem com a linha, e muito menos com a cera. Então, a gente vai fazer essa retirada somente com a lâmina. Se você não tem tanta experiência, se você não tem habilidade, por favor, não faça. Primeiro, faça o teste antes no balão, treine bastante a sua mão antes de estar fazendo esse trabalho, tá bom? Então, tá aí, já fizemos a limpeza da primeira sobrancelha e vamos repetir do outro lado. Tá? Então, sim, gente, a prática constante é que te vai dar a perfeição do seu trabalho. Eu tô passando a navalha bem levinha no sentido contrário do crescimento do pelo. Assim também o pelo ele é removido bem melhor, esticando bem essa pele. Muitas alunas, elas têm dificuldades de fazer esse acabamento, de fazer essa retirada com a navalha. Mas não vai adiantar nada se você só assistir esse vídeo e não executar. Então, a perfeição, ela vem com a prática. Então, pratiquem a retirada dos pelos no seu próprio punho, no seu próprio braço. Pratique no balão, tá? Então, não vai adiantar nada se você só assistir e não executar, tá bom? Eu já tenho essa certa habilidade devido às experiências, devido ao tempo que eu já utilizo a navalha, tá? Por isso que eu tô fazendo um pouco mais rápido, mas isso não pode te limitar. O resultado realmente fica surpreendente, o acabamento fica maravilhoso, as sobrancelhas ficam bem alinhadas com o uso da navalha nas sobrancelhas. Você também pode fazer essa retirada com qualquer outro método, com pinça, com depilação, com linha, a depilação egípcia, mas nesse vídeo, estou te ensinando a fazer a retirada com a navalha, tá? E para fazer a finalização, vamos agora fazer a aplicação da rena. Essa rena aqui, ela já foi preparada, já deixei ela descansando por alguns minutos para poder ela obter essa consistência que vocês estão vendo agora. Estou utilizando a castanho médio e vou fazer a aplicação da metade da sobrancelha para a ponta. Vou deixar o início das sobrancelhas por último, porque eu quero um efeito bem mais natural. Não quero uma rena tão forte, nem tão marcada. É só mesmo para poder dar uma finalização, para dar um efeito melhor, mais bonito nessa sobrancelha. Ao aplicar a rena, é muito importante você fazer o alinhamento dessa aplicação, para não deixar borrado, nem deixar manchas e nem deixar tremido. Eu gosto muito de utilizar a linha para poder fazer esse alinhamento da aplicação. Tá? Então, eu vou deixar aqui alguns minutos. Quanto mais tempo você deixar, mais essa rena vai ficar escura, mais vai ficar e fixar na pele. Nós não queremos uma rena tão forte, tão marcada, somente uma sombra dá um leve efeito de maquiagem. Então, tá aí o efeito, tá aí esse resultado, ficou maravilhoso. Eu deixei apenas 3 minutinhos após a aplicação e deu esse tom aí. Parece que nem fez, mas faz uma diferença enorme, né? Então, tá aí esse vídeo. Espero que vocês possam treinar. Beijos!